O El Niño é um fenômeno ambiental da atmosfera do planeta, de grandes proporções. As condições de pressão e temperatura são essenciais para a sua ocorrência. Quando se fala El Niño e se diz pressão e temperatura, então tem física aqui. O desenho seguinte é um esquema da circulação atmosférica sobre o Oceano Pacífico, entre o continente australiano e a região próxima à costa do Peru. O fluxo de superfície mostrado no desenho representa o movimento das massas de ar sobre a superfície do Pacífico. Então nós temos aqui na ilustração mostrada, a Austrália aparece nessa posição, a América do Sul aparece aqui do outro lado. Então nós vamos ter naturalmente o oceano separando essas duas porções. E aqui se mostra uma parte onde tem a ascensão de ar, então a massa de ar é levada para cima. Nós temos o fluxo da massa de ar se deslocando de um continente ao outro, depois a descida dessa massa de ar e um novo fluxo lateral agora de superfície indo de um continente ao outro. Bom, o texto continua dizendo: em relação às condições climáticas dessa região, presentes na promoção do El Niño, pode-se afirmar que... E aí, se a gente der uma olhada nas alternativas, tem alternativa A subida de grandes massas de ar nas proximidades do oceano, na costa do Peru, revela uma zona de alta temperatura. Alternativa B, nas proximidades do oceano, no continente australiano, a pressão atmosférica deve ser muito baixa, o que prejudica a direção do fluxo de superfície. C, nas proximidades da superfície do oceano, na costa do Peru, a pressão atmosférica deve ser muito alta, o que justifica a direção do fluxo de superfície. D, o ar nas proximidades do oceano, na costa do Peru, deve ter temperaturas muito baixas. E a alternativa E, o fluxo de superfície dá-se de uma região de temperaturas muito altas para regiões de temperaturas muito baixas. Ora, o que acontece quando se fala em termos de convecção? O fenômeno do El Niño tem a ver com condições anormais dos movimentos de massa de ar na atmosfera. Esse movimento das massas de ar significa a convecção das massas de ar. E aí, então, o que é essa história da convecção? O ar é uma mistura de gases, então é uma forma de fluido. A matéria se apresenta no estado fluido. Você tem facilmente a dilatação desse fluido ou a condensação, a compressão das moléculas desse fluido. Dependendo de quê? Da temperatura. Então, se a temperatura é alta, você tem um alto grau de agitação das moléculas, as moléculas se afastam, ou seja, ocorre uma dilatação. E isso faz com que haja uma redução na densidade do ar. E o que é menos denso tem a tendência a subir. Quando você tem uma temperatura mais baixa, ou seja, um resfriamento do ar, então as moléculas se acomodam, isso faz uma contração, isso aumenta a densidade do ar, e o que é mais denso tem a tendência natural a ir para baixo. Então, quando você tem condições normais na atmosfera, você tem esse fluxo normal do ar quente subindo e do ar frio descendo. Agora, nas condições do El Niño, o que a gente tem é isso aqui, ó. Você tem, por conta das alterações climáticas, nós temos uma modificação nas rotas de convecção. Agora, independente dessa modificação das rotas, uma coisa é clara, olho na tela. Quando se fala daquela situação apresentada no esquema do movimento das condições climáticas, do movimento das massas de ar do El Niño, se nós temos nas proximidades do oceano a subida de grandes massas de ar, uma coisa é certa, isso revela uma região de alta temperatura. Quando nós observamos o esquema, exatamente na região da costa do Peru, que é o que aparece na América do Sul, por conta das altas temperaturas, nós vamos ter também a dilatação do ar. Isso faz com que a sua densidade diminua e o que é menos denso tende a subir.
é o que justifica a ascensão das massas de ar. Então, exatamente por isso, nós marcamos como resposta correta a alternativa A.